Olá, meus cumprimentos a todos, como estão? Tudo bem? Eu neste vídeo, dosimetria da pena 07, vou tratar da parte 4 relacionada à segunda fase da dosimetria, em que a abordagem se dirige ao cálculo da pena provisória. A pena provisória, meus amigos, é a pena que nós obtemos ao final da segunda fase. Se vocês estão lembrados do que já falamos em vídeos precedentes, na primeira fase nós temos a obtenção da pena base, na segunda temos a pena provisória e chegaremos então ao que chamamos de pena definitiva ao final da terceira fase da dosimetria. Neste momento, então, estamos tratando do cálculo da pena provisória, que é o cálculo que nós fazemos, então, ou a pena que nós obtemos ao final da segunda fase, levando em consideração as chamadas circunstâncias legais, agravantes e atenuantes. Na verdade, não existe por parte do legislador, assim como também não tinha na primeira fase, não existe uma metodologia de cálculo pré-determinada, né? O juiz, na verdade, na segunda fase, ele é livre para operar os acréscimos relacionados às agravantes ou os decréscimos decorrentes das atenuantes, apenas tendo que levar em consideração um raciocínio de proporcionalidade, né? Para não cometer exageros, nem para um lado nem para outro, e ainda na segunda fase também observar aqueles limites estabelecidos pela cominação da pena, ou seja, na segunda fase, a pena provisória, ela não pode ser menor do que o mínimo legal e também, por outro lado, não pode ultrapassar o máximo legal. Por mais atenuantes que o crime tenha, ele não pode decrescer a menos que o mínimo legal. E por mais agravantes que tenha, também não pode ultrapassar o máximo. Então, levando em conta esse raciocínio de proporcionalidade e observando-se, né, obedecendo os limites estabelecidos pela cominação, o juiz tem uma certa liberdade para valorar agravantes e atenuantes da forma como ele melhor entende. Há um aspecto importante aqui também que diz respeito aí a uma diferençazinha em relação à primeira fase. Na primeira fase, o juiz faz, como nós já vimos lá no vídeo que tratou especificamente do cálculo na primeira fase, o juiz faz uma análise valorativa de todas as circunstâncias judiciais e, ao final, depois dessa análise, ele informa qual é a pena base. Na segunda fase da dosimetria é um pouco diferente. Para cada circunstância agravante ou atenuante a ser considerada, o juiz já faz, após a consideração, após a justificação, já faz o acréscimo ou o decréscimo respectivo conforme o caso. Então, ele, por exemplo, analisa lá a circunstância da reincidência e diz, olha, considero o réu reincidente por conta da certidão que consta nos autos, na folha tal, etc, etc. E daí já diz, olha, em função da reincidência considerada, eu acrescento mais X de pena. Mas, por outro lado, como o réu confessou espontaneamente o crime perante a autoridade, eu estou dando aqui um exemplo, né? Então, eu opero a atenuação de tanto por conta da confissão espontânea. Então, ele já vai dando, na medida em que vai analisando, justificando cada uma das circunstâncias legais, seja agravante, seja atenuante, ele já vai dando os quantitativos de acréscimo ou de decréscimo respectivos, né, conforme seja uma circunstância que agrave ou que atenue a pena que ele acaba de justificar. Tá? Então, essa é uma diferença em relação à primeira fase. E no final, né, depois somando, acrescentando o global das agravantes e o global decrescendo o global das atenuantes,
ele vai chegar a uma pena provisória, sempre lembrando que não pode ultrapassar, então, nem para menos nem para mais, os limites estabelecidos pela cominação. Embora a lei não fixe um método assim, de cálculo, né, eu já falei que não há uma metodologia legal determinada, a praxe, uma das praxes, pelo menos bastante usadas, é que o juiz, na valoração de agravantes e atenuantes, leve em torno mais ou menos, valore em torno mais ou menos de 1/6 da pena base cada atenuante ou agravante. Não está determinado isso na lei, isso não está dito pelo legislador, mas é uma prática bastante usada por juízes utilizar a fração de 1/6, né? Aproximadamente isso, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, para fazer o equilíbrio com a questão da preponderância, mas levando aí em torno de 1/6 da pena base para cada circunstância agravante ou atenuante que ele tenha que operar efeito na segunda fase da dosimetria. Não é uma regra, como eu disse, mas é uma praxe bastante utilizada. Então, só para dar um exemplo aqui, né, que consta também na sinopse, se a pena base, por exemplo, chegou e foi fixada em 6 anos de privação de liberdade, uma reclusão ou uma detenção, o peso de cada circunstância na segunda fase, utilizando-se essa valoração de em torno de 1/6, nessa fórmula, acabaria sendo mais ou menos de 1 ano para cada circunstância. Então, tem uma agravante tal, agrava mais 1 ano, tem uma atenuante tal, retira 1 ano, que corresponde a 1/6 dessa pena base do exemplo. Só para ter uma ideia de como mais ou menos funciona, mas claro, sempre fazendo um jogo de adaptação, levando em consideração também a regra do artigo 67, que determina as chamadas circunstâncias preponderantes. Aliás, já é o próximo tópico, né? A preponderância no concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, que é a regra do artigo 67 do Código Penal. O artigo 67 tem a seguinte redação: no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Essa é a redação do artigo 67 do Código Penal. Há uma certa discussão se ela se restringe, a questão da preponderância, se ela se restringe à segunda fase ou se ela tem que ser aplicada, na verdade, nas demais fases também. Mas como o legislador aqui, ele me parece bastante expresso, né, no concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, a impressão que nós temos é que essa análise de preponderância é uma análise que deva ser feita fundamentalmente na segunda fase, embora haja entendimentos de que também circunstâncias relacionadas a motivos de crimes, circunstâncias relacionadas à personalidade do agente poderiam também ser levadas em consideração para fins de preponderância, tanto na terceira quanto na primeira fase. Mas o que temos de certo mesmo, assim, e essa inclusive é a posição que adotamos, é que a questão da preponderância do artigo 67 é algo que deve ser analisado exclusivamente na segunda fase da dosimetria. O que prepondera segundo o artigo 67? Preponderam os motivos determinantes da prática do crime, né? Quer dizer, os motivos que levaram o agente a praticar o crime, a personalidade do agente, que aqui tem basicamente uma única circunstância relacionada ao item personalidade, que diz respeito à menoridade penal relativa, né, aquela idade entre 18 e 20 anos completos, e ainda também, segundo o artigo 67, a reincidência. Então, nesse contexto, eu elaborei, quem acompanha o vídeo também, através da sinopse, pode observar, eu procurei elaborar aqui de uma forma bem esmiuçada
quais são as agravantes que devem preponderar quando ocorrem e quais são as atenuantes que devem preponderar também quando ocorrem. Então, item 1 aqui, as circunstâncias agravantes preponderantes, aquelas que preponderam segundo a regra do artigo 67. A reincidência, está expresso lá, e relacionada aos motivos, nós vamos ter motivo fútil, motivo torpe e motivo de conexão delitiva. São as 3 agravantes do artigo 61, que são agravantes, então, preponderantes. A reincidência e depois as 3 de motivo, motivo fútil, motivo torpe e motivo de conexão delitiva. Com relação às atenuantes preponderantes, elas acabam sendo em maior número, né, segundo o que se consegue extrair do artigo 67, aplicando-se a regra do 67 sobre os 65 e 66, nós teremos as seguintes atenuantes preponderantes. A menoridade penal relativa, que é a idade inferior a 21 anos na data do fato. Inclusive, neste aspecto, é importante que se diga, a jurisprudência ela é pacificada, se não pacificada, amplamente majoritária, no sentido de que a menoridade de 21 anos ela é uma circunstância preponderante que, inclusive, deve preponderar sobre as demais preponderantes. Eu sempre informo para os alunos, assim, para ficar bem gravado, que ela é uma espécie de rainha das preponderantes, a preponderante que prepondera, inclusive, sobre as demais circunstâncias preponderantes. E depois as atenuantes preponderantes normais, que são relacionadas a motivos, né? O motivo de desconhecimento da lei, o motivo de relevante valor social ou moral, o motivo de coação irresistível, o motivo de cumprimento de ordem de autoridade superior, o motivo de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, o motivo de influência de multidão em tumulto não provocado pelo agente e, eventualmente, alguma atenuante inominada, daquelas do artigo 66, se envolver alguma motivação detectada pelo juiz em relação à prática do crime. Então, todas essas atenuantes que eu acabo de mencionar, tanto atenuantes quanto agravantes, que eu acabo de relacionar, elas são extraídas exatamente do impacto que o artigo 67 vai gerar sobre o artigo 61, sobre o 62 não, porque é mais a questão concursal, mas sobre o 61, sobre o 60, que trata das agravantes, o 65 e o 66, que tratam das atenuantes. Então, quando eu correlaciono o 67 com eles, eu descubro que as circunstâncias preponderantes são essas que eu acabo de mencionar. Nós entendemos que no caso das preponderantes, né, no cálculo da pena provisória, que sempre os quantitativos atribuídos às circunstâncias preponderantes, seja para agravar, seja para atenuar, eles precisam necessariamente ser superiores às circunstâncias não preponderantes. Então, por exemplo, se eu tenho de um lado uma reincidência que é preponderante e de um outro lado que é uma agravante preponderante e de um outro lado, por exemplo, uma confissão espontânea que é uma atenuante, mas que não é preponderante, que eu gosto de chamar de atenuante simples, então, neste caso, a reincidência, pela regra do 67, ela prepondera sobre a confissão espontânea. O que significa dizer, no nosso entendimento, que o que eu agravar em termos de pena para a reincidência, eu não posso igualar o que eu atenuo para fins por conta da confissão espontânea. Então, por exemplo, se eu agravar a pena da reincidência em 1 ano, por conta da reincidência em 1 ano, eu não vou poder atenuar por conta da confissão espontânea nesse mesmo 1 ano, porque senão a reincidência não irá preponderar sobre a confissão espontânea. Então nós entendemos que tem que ser menor a da confissão espontânea porque ela não é preponderante. Então nós entendemos que quando temos uma circunstância preponderante, o peso dela quantitativamente tem que ser sempre maior do que aquilo que não é preponderante nessa operação de
aumentos, né, de acréscimos e decréscimos decorrentes do agravamento ou da atenuação da pena na segunda fase. Como eu disse, a doutrina, né, e a jurisprudência, elas têm uma posição muito firme de que a idade inferior a 21 anos ela é uma espécie de preponderante 5 estrelas, uma preponderante que prepondera sobre todas as outras, inclusive sobre as outras preponderantes. Então, o que eu decrescer de pena em relação à menoridade de 21 anos, por exemplo, eu não vou poder igualar por outras circunstâncias, mesmo que nós tenhamos aí uma outra preponderante concorrendo com ela. Porque a circunstância da menoridade penal relativa, nesse entendimento doutrinário e jurisprudencial, ela prepondera sobre tudo, certo? E se por acaso nós temos preponderantes, com a exceção da menoridade de 21 anos, que prepondera sobre todas, inclusive sobre as demais preponderantes. Mas se eu tenho preponderantes do mesmo nível, né, por exemplo, de um lado uma reincidência e de outro lado um motivo de relevante valor moral, uma agravando e a outra atenuando a pena, então o entendimento é que os quantitativos devem se anular. Então, por exemplo, que eu agravar para a reincidência 1 ano, eu vou ter que também atenuar por motivo de relevante valor moral 1 ano também, é um exemplo citado, para elas poderem se equivaler e se anularem quantitativamente. Certo? Por fim, só para lembrar, né, eu também na sinopse aqui fiz um lembrete bem específico. Na questão da segunda fase, na fixação da pena provisória, né, não podemos ter, ao final da segunda fase, pena menor do que o mínimo legal e maior do que o máximo legal. O juiz vai ficar sempre adstrito aos limites estabelecidos pela cominação, da mesma forma como ele ficava também na primeira fase da dosimetria, e lá nós já explicamos que é para justamente evitar que, dependendo da operação que se deva fazer na terceira, a gente não corra o risco de gerar pena zero ou até pena negativa. E por mais atenuantes que tenha, então a pena nunca vai descer aquém do mínimo legal na segunda fase e também não vai poder ultrapassar o máximo legal por mais agravantes que possa ter. Certo, meus caros? Então, cumpridas essas regras básicas aí, o juiz, então, ele vai obter um determinado valor na segunda fase de pena, entre o mínimo e o máximo combinado, que nós vamos denominar, como já falei, de pena provisória. Nos nossos próximos vídeos, nós vamos tratar da pena na terceira fase da dosimetria. Um abraço a todos e até lá.